Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Esse daqui é o primeiro dia pós o Natal. Mais um programinha aqui para a gente ir escutando devagar. Agora, esse programa só tem uma razão de existir. É o programa de amanhã, que vai ser passado no canal Geoforça. YouTube Geoforça, por favor. Esse vídeo, a live de amanhã é para ser passada no canal Geoforça. A gente já dando aquele corte para passar todo e qualquer material geopolítico só para o Geoforça. Aqui nós só vamos abordar efetivamente política nacional, as coisas que acontecem aqui, o cotidiano. Tudo que for geopolítico vai para lá. E o nome é bem sugestivo. O nome é bem sugestivo. Os 20 dias que podem abalar o mundo. Não é fake news. São os 20 dias que podem abalar o mundo e vai trazer como destaque absoluto as posições de Jinping, Biden, Trump e, é claro, Putin, o homem que transformou o nosso século. Putin é o dono do cenário do século XXI. O século XXI pertence a Vladimir Putin. Não tenha dúvida. Desde o primeiro dia do ano 2000, esse novo século, século XXI, ele está no poder. E fez a diferença. Em 8 anos ele multiplicou por 10 a renda do povo russo. Ele entregou de volta o orgulho à nação eurásica, eslava, mongólica. E hoje a Rússia é uma realidade, uma potência, a superpotência, a grande superpotência militar. E nós teremos aí os 20 dias que podem abalar o mundo. Talvez nos próximos 20 dias nós tenhamos a história do planeta pelos próximos 30 anos. Felipe Quintas vai participar, não percam. Outras pessoas estão de marcar a presença, mas Felipe Quintas já está. Caraí também, o Caraí estudou bem o assunto, o Caraí assistiu 5 horas do discurso do Putin 5 vezes, ou seja, ele está há 25 horas assistindo aquilo ali. Brincadeira, gente. Então, o grande destaque do programa de hoje, a existência do programa de hoje é para anunciar que amanhã, no Geoforça, nós vamos fazer a live os 20 dias que podem abalar o mundo, tá? E hoje a gente, continuando aqui naquele negócio de fazer um videozinho para as pessoas que gostam de se informar das coisas, a gente vai falando um pouquinho do cotidiano e vamos desmascarando e colocando nome aos bois. Primeiro, dar o destaque aqui que Bolsonaro acaba de fazer uma declaração quase em apoio ao Lula. Temos o vídeo aqui. Olha só, se votar a favor da absolvição do Lula ou anular a acusação, eu não tenho nada contra. As pessoas são acusadas injustamente. O nome disso é canalice? Não, o nome disso é política. Canalice é o que o Bolsonaro faz com a equipe econômica brasileira. É com a economia. A minha briga com o Bolsonaro não é essa, não. Essa briguinha de igreja por causa de cargos, esse denuncismo barato de você nomeou fulano e não nomeou cicrano, está nomeando, ele nomeia quem ele quiser, é livre iniciativa. O PT que tivesse feito uma reforma e acabado com isso. Porque, diga-se passagem, depois que os militares saíram do Brasil, a única coisa que os governos que o sucederam fizeram foi criar novos e novos cargos. Quadriplicaram o número de DAS no Brasil, criaram os entes federativos, os cabides de emprego nas prefeituras municipais e simplesmente todas elas passaram a ser deficitárias, é claro, para manter uma camarilha de ratos e de ladrões como tem pendurado nas prefeituras do Brasil, não é para qualquer um. Não é isso que resolve o Brasil, tudo se resolve, tudo. Se você for unidade por unidade e ver, tanto é que você vê um dos raros municípios brasileiros bem administrado, deve ser 1 a cada 1000,
ou um a cada 500, vamos ver, você vê que aquele município é pujante, tem uma situação muito boa. E daqui a pouquinho entra o sucessor e destrói aquilo tudo. Uma lástima. É uma lástima o que acontece. Então, essa do Bolsonaro é o jogo político. O jogo político normal acontece aqui na China, no Japão, em qualquer lugar. Acontece em regimes onde existe eleição direta, onde não existe. Isso daí é o jogo normal do poder, é do ser humano. Não tente ser purista e narniano achar que não. É que eu falo, injusto e sacana é isso aí. E para dizer que não falei de flores, uma pregada, um tapazinho de luva de boxe no pessoalzinho da direita aí, nesses bolsominions, que como os Lula-minions são pior que o original. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um Lula-minion é insuportável, o Lula não. E que um bolsominion é insuportável, e o Bolsonaro nem tanto. Eu não ligo de ouvir o Bolsonaro, eu não ligo de escutar o que ele fala, mesmo quando ele fala sandice, besteira. Eu não suporto escutar um bolsominion. Esse não dá para ver. É igual a história agora da BR-163. A BR-163 é a quinta maior rodovia do Brasil e é a principal em escoamento de grãos do país, porque ele atravessa o Brasil de norte a sul, vai lá do Rio Grande do Sul até Belém do Pará. E os bolsominions começam a botar fake news, mostrando aí para cima e para baixo que o Bolsonaro conseguiu fazer e consertar o que ninguém fez. É mentira. É mentira que em 2006 o Lula pegou essa perna que vai até Belém do Pará e começou o asfaltamento dela. A parceria com os militares também já acontece desde 2007. Não tem nada de novo. O que o Bolsonaro fez foi inaugurar um trecho de 50 e poucos quilômetros, 51 quilômetros, se não me engano, 53 quilômetros. Parabéns, é a parte dele, é a parte que ele cabe neste latifúndio, mas não tem nada a ver com as sandices que falam. Inclusive, é uma antítese muito grande, né? Porque na pedra fundamental, na inauguração da BR-63, o presidente Geisel, em 1976, inaugura ela com seu lema de governo, que era integrar para não entregar, que é o oposto do governo atual, do Vindilhão Bolsonaro. Tá? Ele parece que os militares inverteram a máxima dos governos militares do Brasil, que é entregar e desintegrar, destruir e transformar o país em terra arrasada. E isso daí vai de ponta a ponta. E se eu tenho algo para fazer de crítica dentro desse quadro, é o fato de que seria muito melhor ter feito uma ferrovia. O Brasil precisa de ferrovias, principalmente para escoamento de produção. Entendam bem, qualquer país civilizado, qualquer país moderno, e nem os tão modernos e nem os tão civilizados, usam consorciadamente rodovias e ferrovias. Usam caminhões e ônibus, ou caminhões e trens, e ônibus também, claro, entra na mesma coisa. As linhas de trem são para escoamento. E transporte de passageiros, já que você está escoando, você está ali, pronto, você começa a atravessar o país de trem. Hoje só existe uma linha de trem de transporte de passageiros, que ela só existe porque na privatização da Companhia Vale do Rio Doce ficou lá um item dizendo que quem ganhou de presente a Vale do Rio Doce teria que manter na estrada de ferro Vitória Minas a linha de passageiros que transporta 2 milhões de passageiros por ano entre Vitória e Belo Horizonte, com 13 paradas no caminho, se não me engano. Então, é a única linha que nós temos, a única. E isso aí é uma vergonha, um país com dimensões continentais como o Brasil ter que passar por isso e ficar inaugurando cada vez mais rodovias. Caminhões são feitos para distribuição. Escoamento é por ferrovia, que chega a ser 15, 20, 30, 40 vezes mais barato
tonelada quilômetro. É uma coisa assim absurda, não tem como. Tá? E mantendo nessa linha aí, que a gente tem falado aqui, de geopolítica, posso abordar aqui, tranquilamente, o que ocorreu, o primeiro movimento de Putin sentido pelos Estados Unidos, tá? Que ocorre exatamente com todas as políticas americanas sendo canceladas na Rússia. Os Estados Unidos, no ano de 2000, já se julgava dona da Rússia. E em 2001, os Estados Unidos passam por uma crise surda sem precedentes. E qual crise surda sem precedentes que os Estados Unidos passam? A crise da energia, a crise do petróleo. O que não foi falado em lugar nenhum, eu falo aqui, vou abordar amanhã de novo, mas vou dar uma prévia para vocês. O ataque às Torres Gêmeas, que notadamente foi um ataque de false flag, onde milhares de pessoas morreram, aonde todos os indícios mostram uma grande armação, aonde no melhor estilo Lava Jato, alguns não perderam a chance de ganhar dinheiro, principalmente o dono do conglomerado, que provavelmente fazia parte do grupo e dobrou o valor do seguro ao ataque antiterrorista alguns dias antes, o que demonstra claramente a sapiência do que iria acontecer ali. Sem dúvida alguma, tem um precedente, tem uma motivação. A motivação eu vou dizer para vocês porque eu sou da área de energia e em 2001 eu já atuava como fiscal nessa área. E ao conversar com um CEO de uma empresa de energia, esse CEO da empresa de energia, uma empresa capital misto, brasileira e americana, que tinha passado aquele período, a conversa eu tive um pouco depois, poucos anos depois, me falando da grande crise energética americana naquele momento. Ou seja, os Estados Unidos, no ataque de 11 de setembro, tinha reservas estratégicas de petróleo e energia para 7 dias. Já era São Putin mexendo o tabuleiro geopolítico internacional, aonde o que acontece de verdade a gente não fica sabendo. E sem outra alternativa, os Estados Unidos, aproveitando ainda o sopro militar que lhe restava, a capacidade militar que tinha de soberania, que ela morre exatamente na Líbia, porque a partir da Líbia, a partir das primaveras árabes, a Rússia dá um soco em cima da mesa, entra na Síria e muda todo o cenário de geoforça internacional, não só geopolítica, mas de geoforça. A geoforça que dá o nome ao nosso canal é isso, é a força que mantém as nações coesas e respeitadas. Hoje a Rússia é uma ilha, 17 milhões e 200 mil quilômetros quadrados de território cercado por todos os lados, pela OTAN, pelos Estados Unidos, pelo Pentágono, e para isso os Estados Unidos e o Pentágono e a OTAN sangram em quase $1,5 trilhão de dólares, que vem quase a ser o PIB inteiro do Brasil, única e exclusivamente para tentar controlar a Rússia e o medo que eles têm da Rússia. Os Estados Unidos cria a coalizão internacional, invade o Iraque, faz a sacanagem que faz para roubar a sua energia, para saquear o país. Depois fez a pantomima com o Afeganistão. O Afeganistão serviu apenas para manter a delivery de entrega de ópio para o povo americano, para manter as suas doses cavalares de consumo de drogas, como mantém na Colômbia. Afinal, manter a nareba daquele povo é uma coisa
assim, surreal. Calcula-se que os americanos consumam aproximadamente 300 bilhões de dólares por ano em cocaína, em alcaloides, mas esse número não é bem preciso. A droga movimenta no mundo atualmente 1 trilhão de dólares e é a principal commodity assim informal do mercado, porque dá uma margem de lucro astronômica. Então, os campos de papoula lá foi o diversionismo. É ali onde militares de alta patente ganham dinheiro, políticos ganham dinheiro, não só aqui como de lá. Não pensem que a podridão de lá é muito melhor que a daqui, não. O que acontece é que no varejo se respira um pouquinho mais, vamos dizer assim, de falsa sensação de democracia, que está indo por água abaixo exatamente agora, quando o Trump bota a boca no trombone, diz que vai permanecer, não se sabe se ele vai usar a lei marcial ou se ele vai sair. A opinião nossa nós temos, mas você vai ouvir isso amanhã dentro do nosso canal Geoforça. Você vai ver tudo isso aí. Vai ter abordagem de por que os Estados Unidos invadiram o Iraque, qual é o real sentido disso tudo, por que fizeram um ataque às 2 torres gêmeas, qual foi o movimento preciso. Fizeram esse movimento porque Putin já tinha a chave dos mísseis, dos ICBMs, e nunca, em momento algum, escondeu que, se necessário for, de forma pragmática, usaria. Atenção, como eu já falei, Putin não vai entrar em guerra com nenhum. Ele tem hoje as forças armadas mais eficientes do planeta, tem os melhores armamentos, mas ele não vai entrar nessa briguinha. Ele vai fechar, haja vista que os últimos, você vai saber disso no Geoforça, tá? Os últimos grandes investimentos da Rússia são todos em sistemas defensivos. Você está vendo o Vanguard, você está vendo outros mísseis aí, tá? Só que tem uma coisa, o grande investimento deles é no fechamento de todo o sistema, com 6 conjuntos de radares com micro-ondas, com íons de micro-ondas, eles conseguem fechar todos os 17 milhões de quilômetros quadrados da Rússia. Cada um abrange um raio de 3.000 quilômetros e os 3 da fase ocidental já estão instalados. Então, a conta do Putin é muito simples. Numa guerra total, eu vou salvar mais de 50% da Rússia e eles não vão salvar nada. Exatamente essa conta pragmática. Isso você vai ouvir amanhã, vai ouvir no nosso canal, sempre. Aqui a gente tem um pouco de seriedade. A gente fala as coisas baseadas exatamente em fatos, em dados, na nossa leitura, no nosso conhecimento, nas nossas informações, sem sensacionalismo nenhum. Absolutamente nenhum. Inclusive, acabei de publicar uma brincadeira lá no meu Facebook, exatamente falando sobre a genialidade americana, o respeito que a nossa sociedade tem aos civilizados americanos, quando eles, na realidade, pouca coisa criaram nesse planeta. A única coisa que eles criaram, que eles aproveitaram ao máximo, foi a mídia, a imprensa e o cinema, a tela, aonde você continua assistindo ao desembarque do soldado Ryan, o resgate do soldado Ryan, o dia D. O dia D foi um dia fraco de batalhas na frente oriental da Operação Barbarossa. É isso que foi o dia D. O dia D, cantado em verso e prosa, foi uma batalha de subúrbio de Leningrado. Por favor, não pensem que a guerra aconteceu na Europa desse lado. A grande guerra aconteceu do outro lado. Foram lá que os alemães perderam, como eu já repeti várias vezes, de cada 10 soldados alemães que tombaram na frente de batalha, 9 tombaram na mão do Exército Vermelho. Então, a grande Segunda Guerra, a Segunda Guerra Mundial, de verdade, aconteceu lá. As batalhas, as grandes batalhas que houveram, foi quando os aliados desembarcam
inclusive nas Ardenas. Eles passaram poucas e boas, os Estados Unidos, quando enfrentaram algumas divisões vindas exatamente da Rússia, da União Soviética, divisões profissionais, porque até aquele momento as Forças Armadas Americanas e aliadas tinham enfrentado, depois de descer em Omaha, nas praias no desembarque do dia D, encontraram apenas velhos e crianças. Quando eles deram de cara com um grupo realmente de elite, sofreram horrores e tomaram uma coça homérica dentro das Ardenas. Mas isso daí tudo a gente vai contar, são batalhas que a gente vai contar, a gente vai esmiuçar. Então é isso aí, gente. Esse bate-papo hoje foi para a gente falar, viu? Não teve palavrão, não teve nada. Demos uma pincelada e falamos sobre vários assuntos. É para você, quem vai lavar a louça, quem vai lavar o carro, pode ficar escutando e esperar. A live vai ser amanhã, provavelmente às 8 ou às 8h30, no canal Geoforça. Não percam, tá bom? Espero vocês todos lá. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.